Muito bem, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por este momento e pedir a direção do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, somos muito agradecidos a Ti pelo dia e agora pela noite, por este primeiro momento do simpósio da família. Somos agradecidos a Ti pelo dom da vida, por Jesus, a revelação que o Senhor nos tem dado, a palavra do Senhor, que nos orienta, que nos alimenta, que nos sustenta. Somos muito agradecidos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos conduz, que nos dá direção, que glorifica Jesus nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Trindade eterna. Somos muito agradecidos por tudo. Pai, queremos entregar este simpósio nas Tuas mãos. Queremos dizer que Tu tens plena liberdade em tudo, que Teu Espírito possua cada vida, que Teu Espírito ministre a cada coração, que Teu Espírito tome a vida de cada um dos palestrantes e use, Senhor, a instrumentalidade dos Teus filhos, para que possamos ter entendimento daquilo que Tu queres, daquilo que Tu queres que Tua igreja viva, da postura da Tua igreja nessas tendências pós-modernas, e que possamos, Senhor, ser orientados por Ti, pela Tua palavra, até que possamos ouvir o toque da trombeta e os nossos nomes ser, ó Senhor, chamados na glória, para nos encontrarmos contigo, porque esta é a nossa esperança, esse é o nosso desejo. Mas enquanto o Senhor não vem nos buscar, queremos estar, Senhor, firmados na Tua palavra, com os pés no caminho, caminhando a passos certeiros, fazendo aquilo que agrada ao Teu coração, Senhor, andando na Tua vontade, que as nossas vidas, que o nosso comportamento faça o Senhor sorrir para nós, Senhor, alegre o coração do Senhor, que estejamos militando legitimamente, como diz São Paulo a Timóteo, Senhor, e a toda a Tua igreja. Meu Pai, usa Teus filhos, ó Senhor, usa-os, e a Tua igreja possa se levantar como atalaias do Senhor, testemunhas do Senhor, que não recua diante dos avanços da modernidade, da pós-modernidade, que não se conforma com este mundo, mas que pode encarar, Senhor, o pecado sem perder a veia profética, ó Senhor, tal qual os Teus filhos faziam no passado, diante dos desagrados e dos desagravos da sociedade, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender o Teu plano nesses últimos dias, nos ajuda a entender, Senhor meu Deus, a Tua vontade, a nos posicionar de modo, Senhor, que agrademos o coração do Pai, porque, Senhor, é isso que Tua igreja precisa, é isso que a Tua igreja precisa. Faz assim, Pai, pois nós Te pedimos e já Te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo, Senhor absoluto e Deus das nossas vidas. E todos dizem amém. Tem ciúmes de mim, o Teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento, Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Cante. Oh, 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 Ele me amou.
olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos ama, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Quantos podem dizer que Ele te ama? Quantos podem declarar isso essa noite? Reconhecer o amor de Jesus na cruz. Reconhecer o que Ele fez por você e faz todos os dias é por amor. Que Ele te livre, que Ele te trouxe até aqui porque Ele te ama e ama a tua família. Ele te ama e ama aqueles que são teus. Ele te ama e ama a tua descendência. Oh Senhor. Por isso que em unissom iremos declarar que Ele nos ama neste lugar. Junto com os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Cante. Me ama. Ele me ama. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Este evento para mim é extremamente significativo, porque o povo de Deus hoje aqui não está reunido em torno da figura de um cantor de projeção, de um pregador assim eminente de projeção nacional. Nós estamos aqui em torno de um assunto. O que nos trouxe aqui, na verdade, não foi uma figura pessoal, foi um assunto, uma preocupação, algo pelo que nós temos zelo, no caso, a família. Portanto, nós estamos aqui para uma atitude de reflexão, para nós colocarmos a nossa mente que está sob o temor do Senhor para pensar com sabedoria e para que nós tomemos uma posição. É muito fácil para todos nós, é muito fácil para a igreja, é muito fácil para ministros, nós conservarmos nossa preocupação limitada à nossa pequena comunidade, achando equivocadamente que, não nos preocupando com a sociedade ao redor, a nossa comunidade está ali protegida, quando na verdade os nossos irmãos, eles estão interagindo na vida social com o que nos circunda. E se nós não pensarmos de maneira dupla, tanto em fortalecer a comunidade, como em levar a comunidade cristã a se manifestar lá fora, nós vamos estar vulneráveis, nós vamos estar expostos. Para mim, a melhor metáfora que há é a da praia. Quando a gente vai tomar banho de mar, só tem uma maneira de a gente nos manter, de a gente se manter no lugar onde entrou. É toda hora lutando contra a correnteza. Se a gente se acomodar e ficar simplesmente ali na água e tal, a gente pensa que não está saindo do lugar, mas a pessoa que está lá do lado de fora, ela vê o deslocamento que houve entre o lugar em que a gente entrou e o lugar em que a gente está agora. Então, quando a gente para de lutar, irmãos, contra o mundo, no sentido não das pessoas, mas no sentido desse sistema de coisas, quando a gente para de reagir, nós não percebemos, mas nós estamos sendo levados pelo mundo, nós estamos sendo arrastados. Então nós não temos a opção de segurar as pontas, de ficar na defensiva. Ou nós estamos numa guerra espiritual, de maneira militante,
ou nós estamos, sem que o percebamos, sendo vencidos. Ou nós estamos resistindo à mentalidade do mundo, ou sem que o percebamos, num passar de tempo, nós estamos pensando como o mundo. Então, para mim é muito importante que estejamos aqui por esse motivo, o de refletirmos, o de nos posicionarmos, o de nos unirmos, para que possamos enfrentar forças ideológicas adversas que tentam subtrair a influência, a presença do cristianismo na cultura, na vida social, de maneira a entregar a sociedade ao barbarismo e a toda sorte de imoralidade despropositada. Eu acredito francamente que amanhã nós teremos um maior número, porque os primeiros divulgadores desse evento foram os que organizaram, os diretores da Ormes. Eu acredito que amanhã vocês já serão os divulgadores. E eu acredito que essa progressão vai também representar para futuros eventos dessa natureza um aumento, uma amplitude. Nós estamos fazendo isso aqui quase que de maneira experimental, mas eu creio que o êxito que obteremos aqui permitirá que este tipo de evento se repita e que alcance maior número de pessoas cada vez mais e seja uma bênção, para que nós sirvamos a Deus não só com o coração, mas também com a mente, não só com aquelas energias que nos fazem festivos num culto, mas com aquelas energias que não nos permitem baixar a cabeça para as imposições ideológicas desse mundo. Porque se a igreja se cala, irmãos, este mundo não tem mais esperança. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sois a luz do mundo. Não se põe uma luz debaixo de um vaso, de uma cama, de um alqueire. Se coloca a luz no velador para que possa alumiar a todos. O destino da igreja, a ação da igreja é profética e atuante. Se ela recuar, se ela formar um gueto, ela está traindo a sua vocação. Ela está entregando o mundo às influências diabólicas. Ela está, na verdade, não representando bem o Senhor Jesus Cristo. É importante que entendamos isso claramente, irmãos, que nós estamos aqui para lutar. Se nós não lutarmos, nós estamos perdendo. Se nós não reagirmos, nós estamos sendo influenciados. Então nós não temos outra opção senão esquecer este mundo como um parque de diversões, como dizia I.W. Tozer, e passar a ver este mundo como um campo de batalha. O nosso descanso não é aqui, mas se batalharmos eficazmente aqui, nós teremos o descanso que vale a pena na eternidade. Vamos nesse momento orar ao Senhor, os convido para que baixemos nossas frontes e vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e soberano Pai, Pai de nosso Redentor Jesus Cristo, em quem pomos a nossa confiança e esperança, a quem rendemos a nossa adoração. Nesse momento nós queremos te suplicar, Senhor, que nos abra o entendimento, o coração, para a Tua palavra, para verdades, ó Pai, que permanecem firmes porque estão sediadas em Ti. Que saibamos, ó Deus, como proclamá-las a este mundo que as ignora. Que, meu Deus, sejamos corajosos, que sejamos uma voz profética nesta sociedade decadente, Pai. Instrumentos para que haja um grande avivamento e que mantenhamos acordada a consciência de uma sociedade sonâmbula. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento em Gênesis, no capítulo de número 1, um texto que nos é bastante conhecido. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Gênesis 1 e 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus irmãos, há uma palavra que muitos devem já ter ouvido, ela está hoje no jargão midiático, ela está nos livros, às vezes até nos formulários que a gente preenche, é a palavra gênero. Se ouve falar muito que não deve haver discriminação de gênero, se ouve essa palavra constantemente.
E eu até, de certa maneira, lamento, porque quando eu explicar melhor o sentido dessa palavra, como ele vem sendo usado, os irmãos me entenderão, que esta palavra esteja, às vezes, no nosso vocabulário evangélico. Já vi entidades evangélicas colocarem entre os artigos de seus regimentos e de suas declarações de fé, que não fazem discriminação. Aí tem de cor, de sexo, de gênero. Na verdade, esta é uma palavra comprometida com uma ideologia, que eu aqui chamarei ideologia de gênero, pura e simplesmente. A ideia do gênero é a seguinte: é a de que o sexo biológico é secundário, não é importante. O importante é o sexo construído, a identidade sexual voluntariamente escolhida. Simone de Beauvoir, que foi filósofa, esposa de Sartre, que também era um filósofo, ambos ateus, ela disse uma vez assim: eu não nasci mulher, eu me tornei mulher. O que ela queria dizer é que a sociedade, de uma maneira convencional, portanto arbitrária, distinguia papéis que não eram naturais do homem e da mulher. Criavam papéis para o homem e a mulher. E, na verdade, desde a infância, dependendo do sexo biológico, se é homem ou mulher, a pessoa ia sendo, digamos assim, educada de maneira correspondente àqueles papéis e assumindo a identidade masculina e feminina. Então, ela dizia que da mesma maneira que assim acontecia corriqueiramente, uma pessoa poderia se revoltar contra o papel social, por exemplo, de mulher, muito embora biologicamente tivesse nascido mulher, e assumir o papel social de homem, e vice-versa. Então, a ideia do gênero é a ideia de um sexo que não é natural, é cultural, é escolhido e não inato. É o sexo construído social e culturalmente. Então, quando você fala que não faz, por exemplo, discriminação de gênero, quer dizer que você não discrimina o sexo construído culturalmente. Na verdade, nós não temos discriminação para com pessoa nenhuma, mas nos basta dizer que nós não discriminamos pessoas por cor ou por sexo, seja ela homem ou mulher, que são as coisas naturais. Eu não preciso falar em gênero como se eu aceitasse que há um sexo construído socialmente. Na verdade, o que, sendo homem, assume a identidade de mulher, ou a mulher que assume a identidade de homem, está se pervertendo moralmente à luz da palavra de Deus, negando a sua própria criação divina. Eu não vou discriminá-la apesar disso daí, no sentido de rejeitá-la, de preteri-la, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, independentemente de suas escolhas e preferências. Nós vamos tratar bem o ser humano porque é um ser humano, porque é originário de Deus, independente de qualquer coisa. Mas eu não vou reconhecer essa sexualidade construída culturalmente. E por isso não há sentido em eu colocar esta expressão no meu vocabulário. A Bíblia aqui é muito clara, em Gênesis 1, 27. No princípio Deus criou o homem aqui é a humanidade, a sua imagem e semelhança. Aí diz, homem e mulher os criou. Só há para a humanidade, sexualmente falando, essas duas identidades, a de homem e a de mulher. São identidades que correspondem ao aspecto biológico e são as identidades com que Deus criou a humanidade. Deus criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, não se fala mais nada além disso. Essa ideia do gênero, ela também coloca o homem numa posição divina. Por quê? Porque o ser humano pode escolher o sexo que quiser. Ele não é homem, não é mulher, ele é neutro, como se ele fosse um anjo, assexuado. Ele é que escolhe, ele é que se define no que vai assumir. Então a sexualidade deixa de ser uma coisa que depende da origem para ser uma coisa que está ligada à autonomia do ser humano. O ser humano, portanto, ele faz a si próprio, ele constrói a si próprio. E o pior é que quando eles também falam isso, eles acham que a pessoa, depois de ter escolhido a sexualidade numa direção, ela pode adaptar o seu corpo à sua escolha. Como no caso daqueles que se tornam travestis ou que se dizem transexuais, que vão colocar seios de silicone, vão fazer cirurgias
para amputar o órgão genital, para assumir um fenótipo do outro sexo, como se você pudesse ser o que você quisesse, você não depende de uma criação, não depende de um modelo divino. Eu sempre lia o Salmo 100, no versículo 3, e achava que ali tinha uma coisa tão óbvia, que eu ficava até me perguntando por que Deus inspirou aqui o autor para colocar uma coisa que é tão óbvia. No passado eu pensava isso, porque o Salmo 100, versículo 3 diz: foi Deus quem nos criou, não nós. Como é que nós poderíamos ter nos criado a nós mesmos? Quer dizer, mas a Bíblia profeticamente já estava vendo um tempo em que o homem iria ousar dizer isso. Somos nós que nos criamos. Eu não nasço homem, nem nasço mulher. Eu me torno homem, eu me torno mulher. Eu escolho o que eu vou ser. Eu readapto o meu corpo, eu altero o meu corpo. Quer dizer, essa ideologia de gênero faz com que o homem queira colocar-se na posição de Deus, tirar o lugar de Deus, colocar-se não apenas como um ser autônomo, mas como um ser divino, que exerce poder criativo, por mais contraditório que isso seja do ponto de vista lógico, sobre si mesmo. Essa ideologia de gênero, ela envolve a manipulação da linguagem. Todo grupo que quer influenciar a sociedade, hoje, se utiliza do artifício linguístico. Qual é o artifício linguístico? Ou criar uma nova palavra, ou pegar uma palavra que tem um sentido e atribuir outro. Inovar o sentido de uma palavra, ou criar uma nova palavra. Por quê? Porque todo mundo vai ficar sem saber quando usar essa palavra, porque ela é nova, ou porque o sentido é novo, ninguém sabe exatamente o que significa. Então, esses que criaram a palavra, ou que inovaram um significado para ela, eles são aqueles que vão manipular o uso dessa palavra, porque você não sabe. Então, quando eles falam, você fica calado e eles ficam aproveitando para falar. Por quê? Porque eles aqui estão entendendo o que é que significa aquela palavra, que antes não tinha aquele sentido, ou que sequer existia anteriormente no nosso vocabulário. Então, o termo gênero, do ponto de vista gramatical, se refere não a pessoa, se refere a palavras. Palavras podem ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Pessoa tem sexo, ser humano tem sexo, e palavra tem gênero. Mas aí eles passaram a usar o gênero como dizendo respeito às pessoas. Alguns dicionários espanhóis, quando se começou a usar a palavra gênero nesse novo sentido, contestaram e observaram que gênero se refere a palavras e não a pessoas. Mas a força da repetição, né, o empréstimo do fôlego da mídia a essa ideologia fez com que eles conseguissem, os seus adeptos, criar para esta palavra um sentido que ela não tinha. Esse que vos apresentei de sexo construído socialmente, culturalmente. Então há uma manipulação da linguagem nessas ideologias. Homofobia, por exemplo. Amanhã o Ricardo Marques vai falar sobre o lado oculto, a face oculta do conceito de homofobia. Se você fosse para a etimologia, o homofóbico não tinha que ser penalizado, não. Ele tinha que ser objeto de misericórdia, porque fobia é pavor, né? A pessoa tem claustrofobia, ela fica dentro de um ambiente fechado, amedrontada, coitada dessa pessoa. Se eu fosse homofóbico, eu vi um homossexual, eu ficaria apavorado, eu não seria nenhuma ameaça para ele, era que seria para mim. Mas eles pegaram o termo homofobia e usaram nesse sentido de repúdio, né? De aversão, de perseguição, e o pior é que eles não distinguem a aversão à prática da aversão à pessoa, porque eles dizem que o homossexualismo é uma identidade, então não há como separar a prática homossexual da pessoa homossexual. Se você atacar a prática, você está atacando a pessoa. Mas se eu fosse raciocinar assim, então o pedófilo também seria uma identidade. E aí eu não poderia, então, atacar a pedofilia sem atacar o pedófilo? Os alcoólatras hoje se veem como identidade. Então, os alcoólatras anônimos, alguém diz que alcoolismo é doença, assumem uma identidade. Mas eu posso ser contra o álcool sem que eu queira desprezar o alcoólatra. Sem que eu queira desprezar o alcoólatra. E o interessante é que o alcoólatra não fica chateado quando você é contra o álcool, porque ele sabe que faz mal a ele.
né? Mas o homossexual, quando você fala contra o homossexualismo, aí ele rejeita, ele não entende que nós estamos falando de uma coisa que o destrói, conforme eu vou até mostrar aqui mais tardiamente, né? Ele não vê que nós estamos na defesa dele ao falar contra o homossexualismo, como nós estamos na defesa do alcoólatra quando falamos contra a bebida alcoólica, como nós estamos na defesa do fumante quando combatemos o tabagismo, porque essas coisas são destrutivas do ser humano. Mas há, como eu disse, uma manipulação da linguagem. Por exemplo, na questão do aborto, se coloca hoje o aborto como um direito reprodutivo da mulher. Ora, se você for pela expressão, é uma loucura. Direito reprodutivo deveria ser o direito de se reproduzir, não de matar, né? O que concebeu. Quer dizer, o abuso das palavras é tão grande que as palavras são usadas até de maneira contraditória com aquilo que passa a significar. Você vê como não há lógica nisso. O que há é pressão, é manipulação, é força midiática. E, meus irmãos, nós iríamos contribuir muito para que essas coisas não progredissem, não usando os termos que eles utilizam, não favorecendo a esses termos. A maior parte da sociedade é passiva, vê aquele termo sendo usado na televisão e usa de maneira acrítica. Bom seria que as pessoas dissessem por que isso significa isso. Por que razão? Qual é a relação dessa palavra com o que vocês estão dizendo? Né? Nós deveríamos procurar ao máximo evitar e combater o uso dessas expressões. Porque quando elas se propagam, a ideologia que lhes é subjacente, que está incrustada nela, vai junto. Então, às vezes, um crente combate isso, mas usa essa linguagem, ele está promovendo, sem querer, inocentemente. Então nós temos aqui que dizer, não, eu não conheço isso aí, eu conheço é isso, eu não conheço gênero, eu conheço o sexo, homem e mulher. Então a gente tem que lutar contra também as expressões. Então há uma manipulação da linguagem, há uma instrumentalização, porque ela é manipulada com o fim de influenciar o poder, ou de influenciar a sociedade, de influenciar as pessoas. E essa manipulação da linguagem, ela se vale da propaganda. Interessante que é o mesmo artifício que os regimes totalitários utilizaram. É a propaganda, é falar, até que entra. Eu estou orientando uma dissertação de mestrado, o autor é um procurador da República, foi meu aluno, foi monitor à época que cursava a faculdade de Direito. E o trabalho dele, ele vai falando sobre essa questão da marcha pela liberalização das drogas e tudo, com faixas, às vezes, induzindo as pessoas ao consumo de drogas. Aí o trabalho dele mostra como o Poder Judiciário decidiu, por diversas vezes, no passado, que não se poderia usar aquelas expressões naquelas faixas, porque era indução ao crime. Ele mostra que decisões do Poder Judiciário, contrariamente a essa indução às drogas, decisões ocorreram em Curitiba, São Paulo, Fortaleza, em várias capitais do país, mas todo ano eles tentavam, até que chegou uma hora que o Supremo Tribunal Federal decidiu que era liberdade de expressão. Ou seja, eles vencem no cansaço, na repetição, na propaganda. É a técnica dos que faziam lavagem cerebral na Rússia, é a técnica dos nazistas, é a técnica dos fascistas, é a propaganda violenta na cabeça das pessoas até aquilo ali entrar. Então, irmãos, a gente deve estar a par de tudo isso, né? Para que a gente possa entender que há essa operação através da linguagem. Jesus diz que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Há muitas estratégias discursivas que são para nos enquadrar em determinadas categorias que eles criam. A gente tem que se rebelar contra essas categorias, dizer que elas não existem, questionar o pano de fundo, questionar a própria categoria, a própria palavra que eles utilizam. Eu vou aqui mostrar para os irmãos a origem desse termo gênero, de onde é que ele se originou. De onde é que veio essa ideologia de gênero? Ninguém gosta de lembrar de onde veio, não. Quem defende não gosta de lembrar, não.
de como é que isso aqui começou. Porque veja bem, havia um doutor norte-americano chamado John Money. Ele era da Johns Hopkins University de Baltimore. Ele começou a usar o termo gênero. Foi ele quem começou a usar o termo gênero. Ele dizia que a sexualidade era fruto da socialização e não da maneira como a pessoa fisicamente nasceu. E um casal teve gêmeos univitelinos, 2 crianças, eram gêmeos univitelinos, era Bruce e Brian Heimer, eram os dois gêmeos. E um deles, numa cirurgia de circuncisão mal feita, sofreu uma amputação de parte do órgão sexual. E aí o Dr. Money aconselhou os pais o seguinte, que eles castrassem aquela criança, um dos irmãos, e educassem a criança como se fosse mulher. Ele aproveitou o caso para experimentar a sua teoria. Se aquela criança assumisse toda uma identidade feminina ao longo da vida e tal, pronto, aí ele provaria que ser homem ou mulher é uma questão de pura educação, não da maneira como se nasce. Aí o Bruce, o menino, que foi o que sofreu isso, ele foi, entre aspas, transformado em Brenda. Fez essa cirurgia, aconteceu em 3 de julho de 1967. E o médico disse que ele jamais deveria saber que isso havia acontecido. Deveria pensar sempre que era uma mulher. Quando essa criança recebeu o primeiro vestido, rasgou. Ou seja, não gostou do vestido. Exibiu sua masculinidade. E teve uma série de problemas, brigava muito no colégio como um homem, né? Com mais força e brigava, tinha muitas atitudes masculinas. Em 1980, o pai contou, a Brenda, na verdade era um garoto, o que havia acontecido. Aí o garoto repudiou a sua identidade feminina, quando o pai contou. Ele quis ser homem, que era o que ele era mesmo, né? Quis assumir a sua identidade biológica. E ele fez uma cirurgia de novo, feloplastia, para readquirir a aparência masculina, e assumiu o nome de David. Depois casou com Jane. Aí foi feito um livro sobre a vida dele e tal, casado e tal. Logo depois do livro ele se divorciou da Jane, da mulher. Em 2002, o seu irmão gêmeo, Brian, se suicidou, porque se sentiu culpado por tudo que aconteceu na vida do outro. Muito embora fosse gêmeo, criança como ele, não tinha acontecido nada, mas como o que aconteceu foi com o irmão, poderia ter sido com ele, foi com o irmão, ele se sentiu, foi culpado. Aí ele cometeu suicídio. 2 anos depois, aí o próprio David, que era o que foi criado como mulher, também cometeu suicídio. Pronto, foi assim que nasceu essa ideologia de gênero. Agora, essa história foi esquecida, né? Para que não houvesse tanto trauma. Foi uma tragédia. Ela está ligada, a história, a uma tragédia. Ela nega a natureza humana. Ou seja, essa teoria parte do princípio de que não há natureza humana, porque se houvesse natureza humana, então o homem é isso ou é aquilo. É o verbo de essência, é isso ou é aquilo. Mas o homem não é nada, o homem é aquilo em que ele se torna. Então, eles negam a natureza humana. É como se o ser humano fosse uma massa informe, para ser modelado de um jeito ou modelado do outro. Ou seja, Deus não criou o homem com identidade, Deus criou uma massa, e o homem é que termina de se modelar como bem quiser. Essa teoria da massa informe, irmãos, é a teoria dos regimes totalitários, de que eles podem trabalhar com o homem de maneira manipuladora para fazer do homem isso ou aquilo, pela força da propaganda, pela força da manipulação. Então, na verdade, nós não somos essa massa informe. Essa ideologia do gênero, ela está ligada a uma velha heresia que a igreja condenou nos dias dos apóstolos. É a heresia gnóstica. O apóstolo João combateu quando disse: quem não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo. O apóstolo Paulo combateu na carta aos Colossenses. O que era a heresia gnóstica? Alguns filósofos gregos, ou pessoas formadas na filosofia grega, viram o cristianismo crescendo, nominalmente abraçaram o cristianismo, mas não queriam se desvencilhar do pensamento grego. Aí eles começaram a fazer uma síntese
entre o pensamento grego e o pensamento cristão. Os gregos desprezavam a matéria. A matéria para o grego era sinal de irracionalidade, enquanto que o espírito era sinal de racionalidade. O estado final desejado pelo grego não era uma ressurreição corpórea, era uma vida do espírito sem o aprisionamento na carne. Então, o que é que os gnósticos diziam? Que o verdadeiro eu de cada um de nós é o espírito, é o que está dentro, né? É a entidade psicológica. O corpo é uma prisão desse espírito. O corpo não somos nós. O corpo é uma coisa que a gente tem para usar de um jeito ou de outro. A gente é um espírito. Tanto que houve várias vertentes dentro do gnosticismo. Tinha uma, por exemplo, que dizia que Jesus não veio em carne. Que aquele corpo de Jesus ali era fictício, só aparente, ele não tinha um corpo real. Outros diziam que um espírito, que era Jesus, entrou num homem e ensinou todos os discípulos através desse homem. Na hora que Jesus foi levado para a cruz, aí o espírito saiu de Jesus. Todo mundo pensava que estava matando aquele espírito, estava matando só um corpo. O espírito estava imune. O espírito não dependia daquele corpo específico. O espírito independe do corpo. Lá na carta aos Coríntios, Paulo combate aqueles que não criam na ressurreição, porque estava influenciado pelo gnosticismo. O corpo não faz parte da nossa natureza, o corpo é uma prisão. A salvação final não é a ressurreição do corpo, é a libertação dele, ele não faz parte da nossa identidade, né? Então o espírito é que era realmente identificado como sendo o ser humano. Essa heresia é gnóstica. Por quê? Porque a forma como você nasceu no corpo não importa, o que importa é o que você acha que é lá dentro. O seu espírito é que cria sua identidade, o seu corpo não cria. O seu corpo em você é uma coisa que não está ligada ao que o seu corpo é. Então, na verdade, combater a ideologia de gênero é combater uma velha heresia que foi a ameaça ao cristianismo nos seus primeiros dias. O homem é espírito, alma e corpo, é o que Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. A esperança cristã é a ressurreição corpórea, por isso que o credo diz, creu na ressurreição da carne. Jesus ressuscitou com o corpo, está à destra de Deus Pai com o corpo. O ser humano foi criado com o corpo não era prisão da alma. O nosso corpo é templo, diz a Bíblia, do Espírito Santo. E, portanto, ele integra a nossa identidade. Nós não podemos pensar a nossa identidade divorciada do nosso corpo. Isso seria uma heresia gnóstica. Quem começou a usar essa ideologia de gênero foi o feminismo, na década de 70. As feministas, num primeiro momento, antes da década de 70, elas, na verdade, não queriam acabar com a distinção entre homem e mulher, sexualmente falando. Elas queriam era acabar com os privilégios que os homens tinham e que elas não tinham, como o de votar, por exemplo. Na verdade, era uma luta para a equiparação de direitos civis, de direitos políticos. Mas a partir da década de 70 a coisa mudou. Entrou essa ideologia de gênero. Então a ideia passou a ser outra. Agora a mulher luta para acabar com a ideia de que haja masculinidade ou feminilidade. Não existe isso. Ou seja, não existe sequer a distinção de papéis entre homem e mulher. Nem sequer uma distinção de papel quanto à sexualidade. É a grande tônica do feminismo a partir da década de 70. Na década de 80, os homossexuais entraram, encamparam, acharam a coisa interessante para eles. Bem, se não há homem nem mulher, então pronto, nós podemos entrar nessa história aí também. Nós somos o terceiro sexo construído culturalmente, e pode ter um quarto, um quinto, um sexto, porque é tudo uma construção cultural. A partir de 2000, irmãos, aí a coisa já não era mais nem do feminismo, nem do homossexualismo. Era daquilo que tem sido chamado de sexualidade polimorfa. Sexualidade polimorfa é o seguinte, vale tudo. Ou seja, hoje você pode querer ser homem, amanhã pode resolver ser mulher, pode variar. É a promiscuidade em geral, é a depravação em geral.
Não há mais nenhuma identidade que você tenha construído culturalmente e nela permaneça. É fluida, vale tudo. Você pode num dia querer ser heterossexual, no outro dia querer ser homossexual e voltar para ser heterossexual. Hoje eles lutam por essa sexualidade polimorfa. Eu vi recentemente no Fantástico uma pessoa imitando lá o Ney Matogrosso e cantando a música dele, mas de maneira devassa, né? Ele fazia uma versão própria da música, dizendo: hoje eu quero com homem, amanhã eu quero com mulher, eu sou livre, eu posso de um jeito, posso do outro e tal. É agora a questão, né? É o feminismo, depois o homossexualismo, depois a sexualidade polimorfa. Eu comentei aqui na reunião da Ormessa e comento de novo. Um símbolo dessa ideia de sexualidade polimorfa é um cidadão chamado Keith Bornstein. Ele é um homem, mas ele disse que era transexual, fez uma cirurgia para mudar de sexo. Mudar, na verdade, o fenótipo, né? Que o sexo ele não vai mudar. E tornou-se, digamos assim, aparentemente mulher. Aí esse cidadão Keith Bornstein, depois de ter mudado o fenótipo para parecer mulher, resolveu, enquanto mulher, entre aspas, ser lésbica. Era um homem, amputou os órgãos genitais, fez aquela cirurgia para assumir a aparência feminina, e enquanto assumiu a identidade de mulher, quis ser como mulher lésbica, né? É a ideia da sexualidade polimorfa. No meio desse negócio, meus irmãos, aí vem o hedonismo. O que importa é o prazer. Não importam compromissos morais de fidelidade entre homem e mulher, como no casamento. Não importa se a sexualidade é depravada, não é depravada. Entra uma amoralidade em relação a sexo. Sexo é puramente para o prazer, não há deveres ligados ao sexo, não há responsabilidade, é puro prazer, é hedonismo. E aí o aborto aparece. Por quê? Porque uma criança que aparece no meio dessa depravação toda, sem ser desejada, é um prejuízo ao prazer. Se é para viver para o prazer e tal, de repente nasce uma criança, é uma responsabilidade que tem que criar, ou seja, ela é um prejuízo para toda essa ideologia que relaciona sexo ao prazer. Então aí eles passam a defender também o aborto. Eu escrevi um artigo, quem quiser ler pode encontrar postado no meu blog, cristianismouniversidade.blogspot.com, sobre a questão da família e do totalitarismo. Em meio a essa ideologia de gênero, obviamente, o conceito de família seria abalado. As tentativas que há de se redefinir família, na verdade, são as tentativas de destruí-la por dentro. A família é uma coisa tão natural, e ela foi tão atacada, quanta gente já disse que casamento está superado, não sei o que mais lá e tal, mas ela foi tão atacada e ainda assim subsistiu que os inimigos resolveram não mais atacá-la por fora, resolveram atacá-la de dentro, mudando o seu perfil, o seu conceito, redefinindo família. De maneira que família hoje pode ser resultante da união entre um homem e uma mulher, e pode ser resultante de um homem com homem, de uma mulher com mulher e tal. Pelo menos essa é a militância, e isso é o que o Poder Judiciário vem apoiando. Então, a ideia é o quê? É de desestabilizar o conceito clássico de família, de fragilizar, de destruir, tornar insignificante a família, porque nela vai caber tudo. E isso aí vai até dificultar o nosso discurso. Veja como a preocupação linguística é importantíssima, irmãos. Esse pessoal aí entende o poder que tem a linguagem na nossa era. Ou seja, se um crente agora se levanta e diz, porque a família tem que ser apoiada, a família tem que ser preservada, as pessoas da nossa idade vão entender que a gente está falando da família constituída por um casamento entre um homem e uma mulher. Mas as gerações que vêm aí, que vão aprender no colégio, na televisão, que família pode ser entre homem e homem, aí os homossexuais que estão casados lá vão dizer, é isso aí que eu gosto desse pastor, ele é a favor da família. Por quê? Porque quando eles ganham o conceito, até para a gente usar, a gente vai ter que falar agora a família e dar um adjetivo. Eles vão dificultando o uso da linguagem da nossa parte. A estratégia
é essa, para destruir mesmo. E se você olhar a história, desde tempos imemoriais, desde a tribo mais primitiva, a civilização mais elevada, até agora, até esse momento, de lá para cá, nunca ninguém vislumbrou família que não fosse resultante de um casamento entre homem e mulher. Nunca. Alguém diz, pastor, mas não havia muita homossexualidade, alguns dizem na Grécia, não sei aonde havia, mas eles não entendiam que dali se constituía a família, não. As relações homossexuais eram promíscuas, as relações estáveis eram aquelas que envolviam homem, mulher e filhos. Na Grécia, por mais que houvesse práticas homossexuais, nunca lá ninguém pensou num casamento homossexual, institucionalizar aquela união, né? Havia muito na Grécia por uma série de coisas, né? Primeiro, aquele povo era pagão, não tinha os freios morais da fé judaico-cristã, mas muitos deles não se faziam acompanhar, aliás, nenhum deles se fazia acompanhar nos lugares públicos de suas esposas, que tinham que se restringir à casa, à esfera doméstica. Eles não trabalhavam, os escravos trabalhavam, por isso que eles passavam o dia filosofando, discutindo política e tudo. Então as mulheres em casa, só homens na rua. Os dias todos eles ficavam na rua, nas academias, fazendo ginástica, conversando, seminus, que estavam fazendo exercício, se embriagando, e aí a promiscuidade entrava. Mas aqueles relacionamentos eram relacionamentos superficiais, ele mantinha a identidade lá com a família. Os espartanos, por exemplo, tinham as suas esposas, seus filhos e tudo, quando iam para as guerras, muito tempo, sem a mulher e sem também os freios morais que a fé judaico-cristã permite, eles tinham relações homossexuais. Mas uma coisa interessante, apesar de tudo isso, os gregos não aceitavam a homossexualidade como coisa normal. Porque os gregos são muito diferentes de nós. Nós hoje temos uma mentalidade sociológica. O que se generaliza, a gente diz que é certo. Não, por que isso aqui é certo? Porque está todo mundo fazendo. Né? Você não pode dizer que isso aqui é errado. Todo mundo no mundo está dizendo que isso aqui é certo. O grego não pensava assim. O grego, ele era idealista. Para ele, o certo e o errado era discutido num plano puramente racional, independentemente de como as pessoas estavam agindo, independentemente até de como aquele que argumentava estava agindo. Então, entre os gregos, eles achavam que o homossexualismo era errado, muito embora praticassem quando estavam nessas academias seminus e embriagados. Se você olhar, por exemplo, o termo pedagogo, surgiu na Grécia. O que era o pedagogo? Era um professor de criança? Era não. Era um acompanhante de criança. Pedagogo quer dizer aquele que acompanha a criança. Era um acompanhante que o pai contratava para acompanhar o filho até a escola, para ele não ser assediado no caminho por um homossexual. Péricles, o grande pai da democracia grega, foi favorável a leis que proibiam a entrada de homossexuais nas escolas. Platão escreveu contra o homossexualismo, apesar de alguns dizerem que ele era homossexual, ele escreveu contra. No banquete de Platão, tem um cidadão chamado Alcebíades, eles todos estão embriagados na história, e Alcebíades dorme ao lado de Sócrates e tenta assediá-lo, ele tinha inclinações homossexuais. E de manhã ele acorda e diz assim, eu dormi do lado de um homem honesto, porque eu tentei de toda forma assediá-lo e ele não aceitou. Por que ele, homossexual, chamou o outro de honesto porque o outro não quis? Eles achavam que era errado. Eles consideravam aquilo como errado. Eram depravados, se embriagavam e perdiam as estribeiras, mas eles sabiam que era o certo e que era errado. Se você examinar todas as culturas, em Roma, o casamento era entre homem e mulher. Nos períodos de declínio de Roma havia muita depravação, mas o casamento sempre foi entre homem e mulher. Numa tribo de índio, entre homem e mulher. E eu digo mais, a família é anterior ao Estado. O Estado não pode definir família, porque a família que define o Estado é anterior a ele. Como é que é a evolução? Primeiro houve uma família, depois o clã, depois a tribo, depois uma cidade, depois um Estado. A família é anterior, e a família é um limite ao poder do Estado. Em Roma, a esfera doméstica estava ligada ao pai de família. O Estado não podia se intrometer, não, era o campo da vida privada. A família é um limite ao poder do Estado.
Montesquieu, que foi o grande autor que escreveu sobre a separação de poderes, ele dizia que além de dever existir a separação do poder político em executivo, legislativo e judiciário, existiam freios ao poder na sociedade, ou seja, agremiações, associações que estavam entre o Estado e o indivíduo, freando a presença do Estado em relação a esses indivíduos, como as corporações de ofício, que eram as organizações sindicais daquele tempo, como a família, a igreja, quer dizer, não podia ali era um limite ao poder do Estado. Tem um grande filósofo calvinista chamado Herman Dooyeweerd, holandês, que ele falou no que Cooper também chamou de soberania das esferas. Para ele, um Estado não totalitário é um Estado que reconhece a soberania das esferas. Nós temos muito disso na nossa cultura, nominalmente, por exemplo, a autonomia universitária. Ou seja, a universidade tem que ser autônoma, o Estado não pode se intrometer, não. Liberdade de cátedra, autonomia universitária. Hoje nós estamos vendo o Estado acabar com essa autonomia universitária. As universidades públicas estão deixando de ter seu próprio vestibular para ter o Enem, quer dizer, o Estado controla o ingresso, e não mais a própria universidade que o faz através do vestibular. O Estado colocou isso como opção, mas a opção foi assim: olha, vocês podem continuar fazendo o vestibular de vocês, mas o nosso programa de incentivo financeiro de bolsa depende de vocês adotarem o caminho do Enem. Pronto, todo mundo vai para o Enem. A pressão econômica. Hoje nós vemos uma grande supervisão do Estado sobre as universidades, um grande domínio, fragilizando a autonomia universitária. Nós vemos aí, por exemplo, o Estado querendo entrar no campo da medicina. Os médicos dizem que para uma pessoa do exterior trabalhar aqui tem que fazer uma prova, é a soberania das esferas, é o campo dos médicos, mas o Estado quer entrar lá, quer derrubar. Ele quer engolfar todos os limites, ele não quer reconhecer as esferas profissionais, as esferas estudantis, e agora pior, não quer reconhecer a família, porque antigamente reconhecia, agora ele quer entrar na família, que é uma instituição anterior ao Estado, a mais natural, o primeiro limite do Estado, né? Aristóteles dizia que a família era uma pequena polis, uma pequena cidade dentro da cidade. Aristóteles dizia que entre a sociedade política e o indivíduo tinha a sociedade doméstica, que era a família. Mas o Estado quer agora entrar na família e dizer o que é família, de maneira contrária àquilo que a natureza estabeleceu. A família pode ser entre homem e homem, pode ser entre mulher e mulher. Já tem reconhecimento aí de união estável de um homem com duas mulheres. Mais de uma decisão recente. O Estado entra para redefinir família. Quando ele faz isso, ele está engolfando uma coisa que deveria ser um freio, um limite para ele. Ele está aumentando, se agigantando. Todo Estado totalitário entrou na família. Lá na China, o Estado diz quantos filhos cada família pode ter. Na época do nazismo, antes de casar, tinha que fazer um exame para saber se era ariano com ariano, para não prejudicar a raça. Um ariano não poderia casar com um judeu, tinha que fazer os exames antes. O Estado controlando a família. Todo regime totalitário representou uma invasão do Estado em relação à família. Nós podemos perceber, irmãos, que eles querem, inclusive, subtrair dos pais o poder de educar os filhos. Essa história da lei da palmada aí. O nome é lei da palmada porque não pode ser nessa palmadinha aqui não, nem de brincadeira. Qual o objetivo disso aí? É o seguinte: os pais não vão poder educar mais os filhos, o Estado é que educa. É o cerne do regime totalitário. O Estado é que educa. Eles sabem que todas essas definições novas de família, essa ideia de que o homossexualismo agora é normal, eles sabem que tudo isso daí pode não ser aceito pelos nossos filhos, porque a gente vai educá-los diferentemente. Vai repreendê-los quando eles estiverem tendo inclinações incompatíveis com a sua natureza e tal. Então, qual é o objetivo? É o seguinte: tirar o poder dos pais de educar os filhos, para eles serem educados pela televisão, pelas escolas que vão redefinir o seu paradigma educacional, e aí a família é realmente totalmente destruída. Se você quer destruir a família, destrua o princípio da autoridade que existe dentro dela.
né? Então querem acabar com a questão da autoridade dentro da família. Família, meus amados, é uma união complementar entre pessoas potencialmente fecundas. Claro que acidentalmente um ser humano pode ser estéril por uma enfermidade, mas ele é potencialmente fecundo. Então é a união entre os fecundos, entre os que poderiam, pelo menos teoricamente, se reproduzir, e uma união complementar, por isso que é entre os diferentes. Hegel, que foi um filósofo, dizia que a família era uma entidade orgânica e não mecânica. A entidade mecânica é, por exemplo, uma sociedade comercial. Numa sociedade comercial, todo mundo faz um contrato ali e adere àqueles mesmos objetivos. Todo mundo está unido ali para a mesma coisa. Agora, numa família, não. O que nos une dentro da família não é a mesma coisa, é a diferença de papéis. Ou seja, um é o pai, outro é o filho. Um é o marido, outro é a mulher. Essa relação de complementaridade, como um organismo, por isso que é orgânico. O que o estômago faz, o intestino não faz, o coração não faz. É uma relação de complementação. Uma sociedade mecânica é mais frágil. Por quê? Porque todo mundo está ali, porque cada um quer atingir mesmos interesses, eles reúnem força. Amanhã pode desfazer. A família não, ela cria um organismo novo. Então, um casamento entre homossexuais é mecânica, a sociedade deles. São pares do mesmo jeito. Estão somando forças aí, não sei para quê. Mas, no caso de uma família, não. É entre os complementares, os diferentes, que vão se relacionar. Existem papéis, pai, mãe, marido, mulher, filhos. O que é que eles querem acabar? Com esses papéis. Lá na Argentina, acabou a expressão marido e mulher. Lá agora é consorte, que aí cabe tudo. Querem aqui acabar com pai e mãe, é o projeto da Marta Suplicy, não haver dia dos pais, não haver dia das mães, tirar da certidão de nascimento pai e mãe. É realmente para acabar de vez com a família. A família orgânica, a família envolve todos esses papéis diferenciados que se complementam, é uma comunidade de amor. E sabe por que o Estado é contra a família? Porque o Estado é uma força coercitiva. O Estado inveja a família. Porque na família os papéis são exercidos sem coação, por espontaneidade, por consciência moral. E o Estado não, o Estado ele não consegue essa espontaneidade de obediência, ele só suscita a obediência pela força. Então ele inveja a família, ele quer entrar lá, ele quer trazer sua espada de força para dentro da família, destruí-la e redefinir esse Estado corrupto que esqueceu suas origens cristãs. Querem fazer, irmãos, do domicílio de uma família, não mais um lar, mas agora um hotel, onde cada um tem o seu quarto, seu apartamento, e ninguém tem mais relação com ninguém. Nós vemos também hoje um imperialismo cultural. Interessante que a turma marxista aí no início protestava contra os Estados Unidos, protestava contra os países hegemônicos, europeus, estão levando o capitalismo, estão impondo o capitalismo, não sei o que mais lá, que nos ideologizavam, pois são esses países que estão pressionando o mundo todo hoje para aderir a essa ideologia de gênero. Barack Obama visitou a África e começou com o presidente do Senegal para ele ir lá acabar com as leis que desestimulavam a sodomia. O presidente do Senegal disse: rapaz, aqui não dá não, porque o número de pessoas aqui que violentaram crianças é muito grande, de pessoas abusadas por homossexuais, ninguém pode desestimular não. A pressão sobre a África é grande, a Inglaterra tem pressionado a África violentamente, porque os países da África não aceitam casamento homossexual e tem leis até para quem exibe sua homossexualidade em público, e estão sendo pressionados violentamente. A África, cadê os marxistas aí? Tem que apoiar os países pobres, a África lá sofrendo nas mãos dos países hegemônicos, das forças culturais capitalistas dominantes. Cadê esse pessoal? Estão tudo do lado das forças hegemônicas. A Rússia também é contra o casamento homossexual. E tem leis também contra exibição pública de coisas que estimulem o homossexualismo. Está aí a Rússia, herdeira de Marx, herdeira do legado de Marx, e é contra. E a pressão sobre a Rússia é grande, é grande. Muitos daqueles países que foram aí da União Soviética são contra. A pressão sobre eles é grande, é uma pressão hegemônica. Aqui você vê, aqui tentaram pela via legislativa, os legisladores não encamparam. Tentaram pela via judiciária, o Supremo Tribunal Federal reconheceu só a união estável.
aí depois foram para o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de fiscalização que de maneira arbitrária impôs aos cartórios que celebrassem. Quer dizer, os fins justificam os meios para esse povo. Eles vão por todas as vias, por todas as formas, fraudando a democracia, fraudando tudo, e há uma pressão, como eu disse, desses países hegemônicos. Por quê, irmãos? Porque quando esses países hegemônicos institucionalizam essas coisas, já tem um mercado para elas. Já tem mercado para casamento homossexual, já tem negócio de noivo aí para homossexual, tem tudo. Esses países aí que liberalizaram são países capitalistas, fortíssimos. Quando eles chegam no momento de legalizar, pode ter certeza, porque já tem um mercado muito forte para atender uma demanda relacionada a esse tipo de pecado. E eles querem encontrar consumidores para esse mercado nos países de terceiro mundo. Aí vem pressionar aqui. Aí vem pressionar desse lado de cá. Nós percebemos, irmãos, que há uma distinção notória entre homem e mulher. Hoje em dia tem gente que diz assim: eu acho que meu filho aqui, ele é homossexual, nasceu homossexual. Eu não vou nem falar disso, porque tem muitos livros já escritos sobre isso, mas pode ser que depois a gente fale, outras oportunidades. Ninguém nasce homossexual, mas tem gente que diz assim: meu filho deve ter nascido homossexual, porque desde pequeno ele gostava de brincar de boneca. Quem foi que disse que boneca tem a ver com a identidade sexual? A pessoa poderia ter uma vocação para engenheiro, para arquiteto, só deram bola para ele chutar, ele pegou a boneca da irmã e foi desmontar e montar de novo. O que é que isso tem a ver? Aí, por causa disso, aí começa a estimular. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: essencialmente, os elementos que nos distinguem como homens e mulheres, que não tem nada a ver com o aspecto cultural, o aspecto biológico mesmo, esses elementos aí são imutáveis. Por exemplo, o homem, ele pensa as coisas em ordem, uma depois da outra. A mulher pensa tudo ao mesmo tempo. A mulher pode ser lésbica, ela vai ser desse jeito aí. Ela pensa tudo ao mesmo tempo, consegue fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo. O homem não, peraí. A mulher diz assim para o homem: faça isso. Não, peraí, agora não. Primeiro isso aqui, depois a gente vai. Isso aí é um elemento essencial à identidade masculina. A mulher não, é toda essa variedade. O homem, por exemplo, ele reage aos problemas com a razão. A mulher reage com todo o seu ser, por isso que ela é mais sensível. Por isso que ela tem maior facilidade de ficar magoada do que o homem. Ela pode ser lésbica ou não, vai ser assim, né? O homem tem a maior facilidade de esquecer, porque ele age racionalmente. A mulher não. A mulher tem um problema com o marido ali, ela relembra coisas aí que nem o marido se lembrava mais. Isso daí não muda, pode ser homem, pode ser mulher. Essas coisas aí são elementos identitários, que nós até temos que conhecer. Poderia até um dia ter uma palestra sobre isso, para a gente conhecer a mulher e o homem, porque se a gente se conhecesse melhor um ao outro, né, a gente entenderia que nós, na verdade, podemos nos complementar, e a gente tem que entender, se ajudar, né? Às vezes a mulher, por exemplo, gosta de falar muito para ser ouvida, não é nem para dar opinião. E às vezes o marido está cansado, faz um esforçozinho aí, ouve até onde pode e tudo. Quando terminar, não precisa nem dar opinião, que ela já está satisfeita que você ouviu. Muito obrigado pelos conselhos, pela opinião e tal. Então, irmãos, isso aí é o que é elemento essencial. Agora, se o menino vai jogar de bola, eu garanto que os índios não estão jogando de bola lá. Os índios têm outra brincadeira dele. Isso aí realmente é uma coisa cultural. É claro que a gente, para evitar até o estigma, né, quer que os nossos filhos assumam as brincadeiras que são respectivas de homem e de mulher, porque aí aparece um desses aí que vai dar um estigma: é homossexual porque está brincando disso. A gente, né, procura canalizar. Se ele está gostando ali da boneca da irmã, vamos comprar um boneco do super-homem para ele lá, para ele brincar e deixar a boneca, né? Claro que a gente procura colocar nos papéis sociais, mas isso aí não tem nada a ver com a identidade masculina ou feminina. Eu fico pensando, irmãos, é essa sociedade agora que diz que a pessoa nasceu homossexual, a força do estigma. Que antigamente era o seguinte: às vezes a pessoa tinha até um jeito assim mais efeminado, às vezes até um problema hormonal que tinha que ser compensado, um problema que era físico, mas não genético. Às vezes era uma questão de educação e tudo, mas ninguém falava naquilo ali. E a pessoa às vezes tinha esse jeito assim e tal, mas ela desenvolvia sua masculinidade no crescimento, aquele jeito desaparecia. Mas hoje, com essa ideia de que a pessoa nasceu assim, vai um aparecer com um jeito, vai chegar um lá e vai dizer que é, e é um massacre na cabeça da criança, dizendo que ela é, vai levá-la a ser.
Uma criança é muito fácil de ser manipulada pelo que todo mundo acha. Ela não consegue vencer uma opinião geral ao redor dela contra ela própria. Ela vai assumir aquela identidade. Quer dizer, isso é uma perversidade e uma malvadeza muito grande. Eu quero dizer uma coisa aqui para concluir. Está num artigo meu aqui, eu trouxe uma parte dele, um artigo que eu coloquei também no meu blog, Cristianismo Universidade. É contra o homossexualismo, o nome do artigo, e por amor aos homossexuais. A sociedade deveria atentar para isso e nós deveríamos estar atentos para esse argumento aqui, irmãos. Ainda que a sociedade não concorde moralmente conosco, o homossexualismo é destrutivo e não deveria ser estimulado. Como não deve ser estimulado, o fumo. Olha aqui. Na Europa Ocidental e Central, assim como na América do Norte, a maioria das infecções do vírus da AIDS deve-se ao homossexualismo. De acordo com a UNAIDS, braço da ONU para a AIDS prolifera de modo alarmante entre os homossexuais. O ministro da Saúde da Índia, Ghulam Nabi Azad, preocupado com o problema da AIDS, lamentou a existência do homossexualismo em seu país, considerando-o um mal trazido do Ocidente. Em 4 de julho de 2011, durante uma conferência feita pelo ministro sobre o vírus HIV, ele declarou: infelizmente essa doença chegou ao nosso país também, onde um homem faz sexo com outro homem, o que é completamente não natural e não deveria acontecer, mas acontece. Aí, ó, o imperialismo cultural, né? Chegou, levaram para lá não tinha. Assim como acontece com o fumo, o governo deveria desestimular a prática homossexual. Obviamente o fumante não tem a propaganda contra o cigarro como uma ofensa pessoal, mas sim como uma preocupação legítima do Estado e da sociedade para com a sua saúde e vida. As estatísticas provam que há uma promiscuidade compulsiva associada à prática homossexual. Ligada à promiscuidade compulsiva, difunde-se o uso de drogas para intensificar o êxtase sexual. Há forte ligação entre homossexualismo e depressão, bem como um aumento das taxas de suicídio entre os que praticam a sodomia. Estudos mostram que uma predominância da tendência à pedofilia, há uma predominância da tendência à pedofilia entre os homossexuais do sexo masculino. Os homossexuais alarmam a sociedade com o número de gays assassinados, mas omitem o fato de que a maioria dos homossexuais é morta por outros homossexuais em crimes passionais. Lembramos ainda que a prática homossexual masculina tem sido destrutiva para o corpo humano, pois o corpo não é anatomicamente adequado para uma relação entre dois homens. O homossexualismo entre homens aumentou o número de problemas causados à próstata, além de provocar úlceras, fissuras, incontinência crônica e diarreia. Inúmeras doenças sexualmente transmissíveis se propagam assustadoramente entre homossexuais: AIDS, gonorreia, sífilis, infecções bacterianas e doenças parasitárias. Sem falar nas infecções virais, herpes, hepatite A e B e verrugas anais. Esse autor, Matthew Frawley, ele disse o seguinte: os resultados das pesquisas científicas sobre o comportamento sexual favorecem francamente os cristãos conservadores. Mas onde está a voz que chama a atenção para estas descobertas? Nossa sociedade ainda vê a pesquisa científica como uma autoridade, e como a maré da evidência está a nosso favor, podemos afirmar com convicção que há motivos racionais e muito fortes para não estimular de forma alguma o estilo da vida homossexual. Portanto, meus irmãos, nós temos que falar. Argumentos tem, estatísticas tem, só faltam os profetas. Só faltam os profetas. Vamos, portanto, ser fiéis a Deus. Amanhã pela manhã nós vamos estar tratando de como a comunidade, a igreja, a família deve lidar com a questão de homossexuais. Pais poderão ter que enfrentar, por força da influência da televisão, da mídia, desorientações nos seus filhos, como lidar com essa questão. Vamos tematizar esse assunto e vamos tratar também no final, amanhã, do nosso documento. Eu vou trazer aqui uma proposta de um documento para a gente aprovar, irmãos, esse documento, um manifesto, uma carta aberta da ORMES para a sociedade,
sobre o que nós pensamos sobre família, sobre como nós estamos sentindo essas agressões do Estado, para a gente jogar nas redes sociais, publicar na imprensa e manifestar que nós somos um povo que fala, nós não estamos omissos. Nós não temos outra arma que não a palavra. Mas nós cremos, irmãos, que a palavra humana, quando está coincidente com a palavra de Deus, ela ganha a força que vem de Deus. Então vamos amanhã também trabalhar em relação a esse documento. À noite estará o irmão Ricardo Marques tratando dessa questão da manipulação do conceito de homofobia. Dr. Arnaud Baltar, da Anajure, vai trazer também as posições. A Anajure tem militado também contra isso. E vamos unir as forças. Esse é o momento do povo de Deus estar junto para enfrentar essa batalha conjuntamente. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.